papéis mais importantes que você tem que fazer dentro da coordenação no começo do ano letivo é garantir que os rótulos não aconteçam. Muitos alunos vão vir com dificuldade. Seja por causa de uma pandemia, que infelizmente, eu vou dizer, ela vai ter consequências muito graves por muito tempo. Ela é o marco da geração desses alunos de hoje, gente. Não dá para a gente simplesmente passar o pano e falar, passou a pandemia. Não, as consequências vêm. Como também consequências da questão tecnológica que vivemos. A gente está aqui, a gente está vendo situações de escolas colocando apenas, tirando a internet, às vezes tirando o celular. E a gente já está até pensando em falar um pouco mais sobre isso com vocês. A gente está aperfeiçoando e vendo ainda como que vai se dar isso daí. Mas é verdade que de diversas maneiras os alunos vêm com dificuldades. Isso não é novo, só ficou mais explícito. Vamos ser sinceros? Vamos aqui, ó. Eu e a Marcela, a gente gosta de jogar limpo com vocês. A aluno com dificuldade sempre teve. Vamos ser sinceros, gente. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Tô falando a verdade, gente. Todo mundo sabe. A aluno com dificuldade sempre teve. Só que acontece que o que a gente não tinha era coordenadoras, talvez, que não sabiam qual era o seu papel diante disso. O seu papel diante de alunos com dificuldades é garantir que seu professor não esteja apenas preparado para acolher, mas também não rotular esse aluno de laudo, nomenclatura, taxar o aluno de alguma coisa, tá? Principalmente agora no começo do ano. O menino está em adaptação, e adaptação não quer dizer apenas adaptação no infantil. Primeiro ano do ensino médio, galera, tem uma adaptação total ao modelo. Tem uma adaptação total a pensar para o vestibular. Terceiro ano do ensino médio é uma adaptação à mudança de mentalidade. Chegou o ano do vestibular. Alunos do infantil, não preciso nem dizer de adaptação. E muitas vezes o professor acaba rotulando esse aluno. Ele é muito tímido, ele tem autismo, ele tem TDAH, ele tem alguma coisa. Não. O seu papel é garantir que isso não seja feito. Que o professor acolha e pense, tá? Fazer uma análise. A sua orientação para o professor é garantir que não tenha rótulos através de uma análise com o professor de avaliação. De quais são as habilidades, quais são as dificuldades. Como nós, enquanto escola, vamos fazer para que ele se adapte a essa realidade. Fazer com que o ambiente seja mais confortável, acessível para o aluno. E não é apenas o aluno que tem necessidades educativas especiais ou algum transtorno. É qualquer aluno, um aluno mais tímido, o aluno problema, o aluno que perdeu a família, o aluno que não vai para a escola. Tem essas também, vamos ser sinceros. Né? Estamos aqui para ser sincero. Não é verdade? Então, a gente precisa pensar que a coordenação ela precisa guiar o professor para ter esse olhar. O seu papel no começo do ano letivo é guiar o seu professor para um olhar mais empático e menos taxativo do aluno. Você vai fazer isso de forma específica e orientando seu professor. Você vai formar o seu professor após algumas semanas de acordo com o que ele te trouxer. Tem professor que uma semana, gente, já estava lá gritando. Vou dar um exemplo real. Esse exemplo, eu gosto de utilizar ele quando a gente está falando sobre começo de ano letivo. Eu tinha uma regra muito específica com as minhas professoras. Sempre, em qualquer contexto que tivesse, sempre tem uma professora que diz assim, Carol, você não acha que esse menino tem alguma coisa? Carol, ele é muito quieto. E principalmente agora que a gente vem falando essas questões de ataques em escolas, sempre tem alguma questão, jogos violentos. Carol, eu tô preocupada, ele é muito quieto. Será que ele não vai fazer alguma coisa? Sempre tem. No berçário ao ensino médio, gente. E eu tinha uma regra muito específica com as minhas professoras, que pode ser uma regra sua, e eu vou te mostrar como fazer isso, que era a regra de março. Toda vez que elas iam me passar alguma questão de algum aluno, eu falava, a gente tinha uma regra muito clara. Elas só poderiam me trazer uma demanda muito específica de um aluno, ou taxar um aluno de alguma coisa, após março, em que eu, enquanto coordenadora, ia até elas e verificava se realmente tinha continuava uma dificuldade, perpetuava essa dificuldade diante, mesmo após uma adaptação de 1 mês e meio, 2 meses de aula. Assim, eu garantia que elas primeiro acolhessem o aluno, percebessem as necessidades, as dificuldades e habilidades dele, para depois a gente trabalhar isso de fato, se fosse um problema. E aí, de fato, eu montava uma formação a partir disso. Mas não era para elas rotular e falar, eu acho que ele tem autismo. Não. Eu sempre orientava elas,
Me falem qual é a dificuldade dele. Ele não conversa, ele não sabe escrever, ele não sabe ler, ele não interage com os outros alunos. Eu percebi que os alunos isolam ele. Então, é importante que a gente mostre, e um dos seus papéis é garantir que isso seja feito, que o seu professor, de fato, tenha esse cuidado.